Agora 3h36, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na última semana, a ministra Carmen Lúcia chamou a atenção, ela que é a única mulher da atual composição do STF, Supremo Tribunal Federal, quando ela foi conceder a palavra ali, para o ministro Flávio Dino, ela ponderou, disse o seguinte: desde que seja rápido, porque nós mulheres ficamos 2000 anos caladas e nós queremos ter o direito de falar. E essa fala da ministra repercutiu muito e é justamente sobre mulheres em posições de poder, como a dela, que a gente conversa hoje com a doutora Thaís Cremasco, advogada. Participa aqui com a gente ao vivo. Doutora, boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, Marco. Prazer estar aqui com vocês novamente. Ainda mais para falar um tema tão pertinente como esse. Pois é, doutora, inclusive a ministra Carmen Lúcia, além dessa fala que chamou a atenção, já havia dito anteriormente que as mulheres são ainda marginalizadas no ambiente de trabalho e é por isso que chama a atenção justamente a postura da ministra nesse episódio, né, doutora? Sim, é bastante interessante a gente falar sobre esse tema, porque existe uma ilusão, no inconsciente coletivo de que quando a mulher chega no poder, ela para de sofrer violência. Então, como que uma ministra do STF, um dos cargos mais altos, tivemos uma mulher presidente do Brasil, será que essas mulheres também sofrem violência? Então, foi muito interessante quando a ministra dessa vez, falou: nós mulheres fomos silenciadas, eu sempre sou interrompida. Por quê? Porque isso mostra que mesmo quando a mulher consegue chegar numa posição de poder, ainda assim ela não é respeitada igualmente em relação aos homens, E esse desrespeito, doutora, ele pode vir muitas vezes de forma ali bem sutil, Com certeza, muitas vezes a gente tem vários termos em inglês, que vão justificando, isso é mansplaining, é quando um homem tenta explicar para uma mulher uma ideia que foi dela, quando o homem se apropria de uma ideia feminina. Então, ainda mais num ambiente de trabalho, a gente sabe que as violências não vão ser físicas, não vão ser violências sexuais, mas vão ser aquelas violências, o colega te interrompe o tempo todo, você tem uma ideia de trabalho e ele apresenta a sua ideia de trabalho para o chefe como se fosse uma ideia dele. Então, a violência, ela não é tão direta em relação às violências, por exemplo, de uma violência doméstica, mas a gente sabe que num país ainda que mulheres não ocupam espaços de poder, que mesmo quando a gente chega lá, ainda sofremos violências. No direito, doutora Thaís, homens e mulheres são iguais, Mas isso não, na prática, é aquela famosa lei que não pega? Marco, desde 80, da década de 80, com a nossa Constituição Federal, nós tivemos, de fato, a igualdade material entre homens e mulheres. Então, você não pode ter uma distinção salarial, você não pode distinguir a fim de tentar, de alguma forma, prejudicar uma mulher. Então, em tese, pela nossa lei mais importante de todas, que é a Constituição Federal, deveríamos ser todos iguais, Então, não pode haver distinção na legislação ou na sociedade entre homens e mulheres. Mas eu acho que é mais do que, é um princípio maior, E esse princípio, ele vai contra, Marco, tudo que a nossa sociedade construiu, porque nós mulheres, a gente foi historicamente silenciadas, desde interpretações religiosas, desde a história da mulher na antiguidade, Então, por exemplo, o homem da caverna, O que a mulher fazia nessa sociedade? Hoje tem estudos arqueológicos, especialmente na França, que mostram que as mulheres não ficavam dentro da caverna enquanto o homem ia caçar. Então a gente está reconstruindo a nossa história, descobrindo que a gente muitas vezes falou sobre preceitos que hoje a gente desconfia. Então, muito embora a lei seja clara sobre a igualdade, ela vai contra toda a construção histórica e cultural da nossa sociedade. Por isso que não pegou ainda essa igualdade. Doutora, a prova de que a gente precisa ainda avançar muito nessa questão é que ter uma mulher em um cargo de liderança ou de poder, como o caso da ministra, que é a única mulher no STF, ainda chama a atenção, quando não deveria ser assim, Exato, é interessante porque a gente sabe que os ministros do STF são nomeados, Então é uma nomeação presidencial que só acontece quando uma cadeira vaga. Então alguém aposentou, alguém morreu, vai nomear. O presidente da República tem essa função de nomear alguém por questões, pessoas que tenham um bom conhecimento técnico, etc. Então, poderia ter uma igualdade, uma paridade, Já que somos 50% mulheres, 50% homens, mulher ainda é um pouquinho mais na sociedade,
sociedade, nós deveríamos ter uma paridade nesses espaços de poder, mas a gente sabe que nós mulheres ainda somos subrepresentadas nesse espaço. A Carmen Lúcia é a única ministra, depois que a Rosa Weber aposentou. O que nós esperávamos? Que teria a indicação de uma mulher, que daí seriam duas mulheres, mas não, teve uma indicação de homem. Então a gente sabe que ainda tem essa subrepresentatividade e até, por exemplo, na política, que a gente poderia livremente votar numa mulher, apenas 18% dos cargos políticos são ocupados por mulheres. Então existe ainda uma subrepresentatividade, apenas 8% das mulheres estão em cargo de gestão e poder nas empresas privadas. Então ainda não estamos ocupando os espaços de poder e isso tem um impacto, obviamente, nas finanças femininas, né? Posso fazer uma pergunta polêmica, doutora Thaís? Adoro, vamos embora. Desde que tivemos a redemocratização do Brasil, um presidente não terminou o processo de impeachment porque renunciou, mas ok. E a outra que sofreu impeachment era uma mulher. Foi um pouco mais fácil, entre aspas, tirar uma mulher do poder do que um homem se houvesse denúncias contra o governo, no caso, porque contra ela nem tinha, né? Sim, é muito boa a sua pergunta e ela acaba inflamando os ânimos, né? De dizer, olha, se você fala uma coisa é porque você torce para um lado ou torce para o outro num país tão polarizado. Então, eu já quero começar dizendo que a análise que eu vou fazer aqui é uma análise técnica, né? Não é uma questão política ou partidária. A pergunta também foi técnica. Isso, por isso que eu quis fazer esse, né? Para dizer que é óbvio, Marco, que a presidente não sofreria um processo de impeachment se fosse um homem, né? O que a gente fala em relação à violência política é a forma que as mulheres, ao chegarem nos espaços de poder, são tratadas dentro desses espaços, né? E é isso que você falou, vem totalmente de encontro com essa análise e esses estudos que as pessoas que estudam a questão da violência de gênero trazem. Nenhum presidente teria um adesivo com as pernas abertas para você colocar o coisa da gasolina nos carros, entendeu? Então a gente sabe que as violências que uma presidente mulher sofre nos espaços de poder é muito diferente da violência que um homem sofreria no espaço de poder. Então, com certeza, encontraram muito mais um terreno muito mais frágil, qual seja um terreno de uma mulher no poder, para tentar, assim, emplacar esse processo de impeachment, que depois a gente foi ver que a pedalada que ela foi criticada de fazer foi feita pelo seu sucessor meses depois de entrar no poder. Então, sem uma análise política partidária, mas uma análise técnica, é evidente que foi um processo de misoginia e isso é reconhecido internacionalmente. Então, mulheres que estudam violência política ao redor do mundo, elas trazem esse caso do Brasil como uma forma de violência política de gênero. Doutora, e como que a gente pode avançar nessa questão de mais representação feminina, né, nesses espaços aí, cargos de poder? A gente sabe que no caso da política existe a legislação ali, o mínimo, né, que os partidos têm que lançar como candidatas, enfim, mas esse é o caminho, ter que tornar isso uma obrigatoriedade, como já existe na política em outros setores também? Excelente pergunta, Tayla. Eu gosto muito de cotas, né? Há quem critique, mas a gente vai obrigar. Eu acho que cotas são necessárias. Se a nossa sociedade é plural, essa pluralidade tem que estar representada nos espaços de poder. Então, eu gosto da obrigatoriedade, sim, por cotas. Eu acho que é uma forma da gente trazer a igualdade, porque assim, gente, os frutos que a gente colhe de uma sociedade mais plural já estão amplamente estudados, tanto em empresa quanto em espaços políticos. Na pluralidade, então, lugares onde tem mulheres, lugares onde tem pessoas com necessidades especiais, lugares onde tem uma pluralidade, gênero, raça, classe social, esses lugares funcionam melhor, porque através do debate de ideias, a gente começa a crescer mais. Então, sabendo da importância e dos ganhos para a sociedade de termos espaços plurais, seria muito importante que a gente caminhasse nesse sentido da representatividade. E como existe uma resistência cultural para essa representatividade, as cotas dariam conta de que a gente, de fato, conseguisse uma sociedade com mais igualdade, com mais espaços para as mulheres. Então, dentro da sua pergunta, para mim, a solução é através de cotas obrigatórias de participação feminina nos espaços de poder. Hoje, menos de 25%, né, são ocupados dos cargos de liderança pelas mulheres, e também para a gente deixar claro, né, doutora Thaís, que quando elas conseguem,
romper essa barreira, mostram competência, né? Não estão lá só pelo fato de serem mulheres, né? Muito interessante o que você trouxe, Marco, porque a gente percebe que para a mulher chegar num espaço de poder, o currículo dela vai ser muito mais questionado, né? Ela vai ter que ter muito mais coisas. E essas mulheres normalmente são as mesmas que têm a responsabilidade dos trabalhos domésticos que acabam tomando tempo. Então a gente tem menos tempo, a gente gasta mais, Marco, porque para a gente estar num local de trabalho, a gente tem que estar com a unha feita, o cabelo feito, a roupa certa. Então a mulher gasta mais que o homem para se apresentar num espaço de poder. Ela ganha menos, porque a gente ainda ganha menos que os homens, a gente tem menos tempo, e quando a gente chega lá, a gente tem que se provar o tempo todo, né? Porque quando sai da boca de uma mulher, a primeira coisa que vem, ela é incompetente, ela é burra, ela não sabe o que está falando, mesmo que a mulher seja uma PhD e quem tá criticando ela pegou a informação no grupo de WhatsApp, né? Então a gente sabe que as mulheres são mais descredibilizadas, isso é muito verdadeiro. Nesse sentido das cotas que a gente comentou antes, né, doutora, temos já alguns avanços. O presidente sancionou, por exemplo, em julho, um projeto que assegura aí a reserva de 30% no mínimo de vagas de conselhos de administração de empresas públicas e também as sociedades aí de economia mista para mulheres, que era um projeto da então deputada federal Tabata Amaral, né, que foi agora aprovado e sancionado também pelo presidente. É um pequeno avanço nessa questão aí de cotas para essas mulheres em espaços de liderança, né, doutora? Com certeza é um avanço importante, né? Eu acredito que a gente tem que conseguir ultrapassar esse preconceito de que só porque entrou na cota a pessoa tem menos competência. Eu acho que a cota vem para corrigir uma desigualdade que já existe dentro desse ambiente, né? O Marco comentou um dado importante: menos de 25% das mulheres estão em cargo de liderança, e esse número cai para menos de 8% quando é cargo de CEO. Então, nas políticas públicas, nos espaços públicos, nada mais justo que tente haver essa correção de violência em não ocupar espaços, porque assim, Tayla, é muito ingênuo a gente achar que isso é por acaso, né? Não é porque não temos mulheres boas o suficiente para ocupar esses espaços, é porque realmente existe um preconceito para que a gente ocupe esses espaços. Então a gente precisa reconhecer essa realidade e tentar corrigir através das cotas. Ao meu ver, com certeza um grande passo, um importante passo. Muito para refletir, muito para ser melhorado, né, doutora? A gente tem muito ainda no que avançar, pensando aí nessa questão da participação das mulheres no poder. Já agradecendo muito a sua participação, doutora Thaís Cremasco, advogada com a gente. Doutora, muito obrigada, viu? E até a próxima segunda-feira. Eu que agradeço, Tayla, muito obrigada. Obrigado, doutora. Agora 3h49.